Olá! Antes de desenvolver qualquer projeto, é muito importante que o profissional saiba avaliar e conhecer os tipos de fundações e as características dos solos nos quais as obras serão realizadas. Nesse sentido, é importante levar em conta a capacidade de carga do solo. Ela pode ser definida como a pressão que provoca a ruptura do maciço de solo em que a fundação rasa será apoiada ou embutida. Ou seja, conforme a carga na fundação for aumentando, a tensão no solo também aumentará até atingir a tensão de ruptura ou a capacidade de carga. E olha só, tudo isso pode ser previamente calculado como forma de evitar erros no projeto. Existem 3 métodos para se chegar na tensão admissível do solo. O primeiro deles é o método teórico e é representado pela formulação de Terzaghi, em que o fator de segurança será sempre 3. O segundo método é chamado de semi-empírico e o fator de segurança possui valor 3 e já está considerado na própria fórmula. Esse, aliás, é o método mais utilizado nos escritórios de projeto do Brasil, porque ele relaciona a tensão admissível com o ensaio de campo SPT. Por fim, temos a prova de carga. Esse método consiste em aplicar cargas sobre uma placa apoiada na cota prevista para a fundação, observando os deslocamentos provocados. Esses dados vão gerar o gráfico tensão versus deformação, que indicará a tensão de ruptura do elemento de fundação. Vale destacar que, pelo critério de Boston, a tensão admissível é o menor valor de σ10 e σ25 dividido por 2. Nosso papo está muito bom, mas ele pode ficar ainda melhor. Sabe como? Conhecendo a aplicação desses métodos no dia a dia do profissional de engenharia civil. Veja só. Um estádio de futebol para mais de 60 mil pessoas, um prédio para 50 famílias ou simplesmente uma residência. O que esses 3 locais têm em comum é a necessidade de fundações. Mas antes de simplesmente iniciar a construção, é fundamental que seja realizada a sondagem do solo para entender o tipo de fundação que será realizada. A gente precisa conhecer quais as propriedades do solo onde a fundação dessa edificação vai estar imersa, né? Porque não existe como só dar prioridade a um determinado tipo de obra. A gente precisa entender quais são os carregamentos que estão chegando nesse subsolo e a gente precisa investigar esse subsolo para determinar uma fundação adequada aos carregamentos do projeto estrutural. Para determinar o tipo de solo e de fundação que deverá ser feita, uma equipe de especialistas vai a campo fazer a retirada de material para a coleta de dados. O solo não tem controle de qualidade, a natureza não tem controle de qualidade. A gente está fazendo uma perfuração aqui, e a gente fizer uma perfuração ali, pode ser que esteja diferente. A gente faz a sondagem para verificar qual o solo que a gente vai encontrar. Porque o tipo de solo é um parâmetro para a gente escolher a fundação. E esses dados vão servir para a gente montar perfis, né? E dentro desses perfis a gente vai ter a resistência do solo, né? O tipo de solo, as espessuras das camadas, a posição do nível d'água, a progressão de resistência ao longo da profundidade desse perfil. E com esse material a gente consegue chegar nas considerações de cálculo, né? Para verificar se a fundação que a gente vai estar utilizando vai atender ou não os carregamentos do projeto estrutural. A partir da sondagem é possível utilizar os dados para se obter a tensão admissível do solo, algo que foi bastante facilitado com o avanço da tecnologia. O que essa sondagem vai fornecer para a gente? O tipo de solo, a posição do nível d'água e a resistência do solo de metro a metro. Com esses 3 parâmetros, o projetista consegue escolher o melhor tipo de fundação e calcular a tensão admissível do solo. Hoje é possível a gente fazer modelos aí mais complexos do terreno, né? Modelos tridimensionais. Dá para ter agora investigações geotécnicas um pouco mais modernas. Então tudo que está chegando de tecnologia acaba gerando uma tomada de decisão muito mais confiável para a gente que é da área. Cálculos equivocados, sejam por erro do engenheiro calculista ou por erro dos dados da sondagem, podem comprometer totalmente o futuro da obra. A gente pode gerar um problema sério de patologia na obra. O que seria isso? De repente, a gente adotar uma tensão admissível errada por um tubulão ou por uma sapata, né? Essa obra ela pode sofrer um recalque muito violento. Pode ser desde um pequeno recalque ou até alguma coisa que possa levar ao colapso da estrutura. Para que tudo saia conforme o planejado, o engenheiro deve também lançar mão do cálculo do recalque dos elementos de fundação.
Assim como a tensão admissível, esse cálculo tem a função de compor as análises para que os elementos de fundação de uma obra sejam corretamente projetados. Além disso, é preciso que o engenheiro esteja atento ao dimensionamento das sapatas. No dimensionamento, o profissional deve buscar geometrias de base que proporcionem uma tensão solicitante menor que a tensão admissível do solo, respeitando as dimensões mínimas da NBR 6122. E antes que eu me esqueça, não podemos deixar de falar dos tubulões. Eles são fundações diretas e profundas em que se trabalha predominantemente pela base, mas que no processo de escavação há a necessidade de descida de pessoal. Assim como nas fundações rasas, o engenheiro deve verificar a resistência do solo e as geometrias da base para então liberar a concretagem. Afinal de contas, ninguém quer ver seu planejamento desmoronar. Não é mesmo? Por essas e outras, é muito importante que você continue pesquisando sobre esse assunto. Bons estudos e até mais!